Ai, a Kátia veio, Kátia, que bom. Boa noite, Kátia. Boa noite. Tudo bom, professora? Tudo bem. Eu gosto de falar de terapias, eu gosto de falar de métodos terapêuticos então hoje tu vai me ajudar a desenvolver esse papo aqui gostoso, né? E principalmente nessa época, né, de isolamento social, e as pessoas estão em casas, às vezes sozinhas, e pode até fazer uma terapia online, né? E, Sim. e um aconselhamento, né? E criar essa aproximação terapêutica, né? De qualidade, né? De profissionalismo, né? E Uhum. então, por isso que também é uma das razões que eu estou fazendo essas lives toda noite. E amanhã vou ter uma de manhã e outra à noite, sábado e domingo. E por conta de que precisa levar esses conhecimentos, né? E que no Brasil nós temos muitos bons terapeutas, né? Eu vejo que eu atendo muita gente do exterior, são brasileiros, né? Que nos procuram. Daí eu pergunto, por Uhum. que aí está tão bem, né? Por exemplo, Noruega, é um dos melhores lugares para se viver, né? Eu disse, por que você está procurando terapia aqui no Brasil? E ela disse, aqui nós temos só psiquiatra. E nós sabemos que os terapeutas do Brasil, ele vê o ser humano como um todo, né? Então, os terapeutas brasileiros são muito bem vistos fora do Brasil, sabe? Porque eu sei, porque eu atendo muita gente de Paris, Estados Unidos, e, nossa, e tudo brasileiros, né? Que moram fora e que nos procuram por conta dessa nossa habilidade de olhar o ser como um todo. Sim, 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 sim. E eu acho interessante que em tudo que a gente vive, em todo problema que a gente também encontra a solução. Então, esse momento pandêmico, né, trouxe essa facilidade da gente estar mais próximo, de uma forma mais rápida, trabalhando com o cliente, ressignificando padrões, liberando dores, porque é isso que o mundo está precisando, né? Mais do que nunca, né? Vibrar alto, né? É, Aumentar a frequência para a positividade. é. Então, a pandemia nos trouxe isso de bom, essa aproximação. Trouxe coisas boas, né? Principalmente essa coisa online, de que é tão Isso. bom quanto o presencial, que não tem tempo, espaço e lugar, que as coisas acontecem energeticamente e simultaneamente, né? E então, também nós evoluímos nessa percepção sensorial, né? E eu acho que isso foi, para mim, do jeito que eu vejo as coisas, né? Como eu sou parapsicóloga, então a gente não tem esse tempo e espaço, né? A gente não mede isso, né? É tudo no agora. Então, isso para mim foi um grande despertar para a humanidade, principalmente para nós terapeutas, né? E para o cliente também, né? Porque muitos clientes entraram nessa vibe de também fazer terapia online por conta de que eles estavam precisando, né, de um atendimento. Então os filhos ajudavam, faziam toda a conexão, né? E a Uhum, terapia acontecia e eles tinham melhores qualidades de saúde e bem-estar dentro da sua casa, né? Mas uhum. eu vejo que traumas infantis, né, da criança interior, atua muito nos tempos de hoje. Eu sei que você tem bastante experiência nesse assunto. Como que você colocaria para o nosso público aí, para entender o que é essa criança interior e como se trabalha essa criança interior, se ela ainda é criança ou se ela já é um adulto e age como criança e reage às suas emoções? Conta para nós aí como é que você usa a hipnose sistêmica nesse atendimento todo, associado a outras sabedorias que você tem? A nossa criança, a gente tem a criança dourada, que a gente pode chamar da nossa criança curada, que é aquele estado importante para que a gente tenha na nossa vida, que é a alegria, a espontaneidade, aquela abertura que a criança tem para viver. E isso é muito importante a gente ter, né?
E a gente tem a criança ferida, que ela está presa a uma exigência de algum momento do passado. Então, esse momento passado pode estar em relação aos pais, né, que nas constelações a gente vê a parentificação, a criança se identifica, né, com um dos pais e rejeita ou nega o outro. E isso vai reverberar nas relações amorosas, na profissão, no sucesso, enfim, na vida como um todo. Mas o que eu acho interessante também é que não é só um campo sistêmico que a nossa criança ferida vibra. Porque se nós somos seres interdimensionais, o passado está vibrando em nós, o futuro também está vibrando em nós. É, Né? bem isso. Bem isso. É Se não bem isso, arrumar o né? passado, é o que nós vamos ter no futuro, né? Isso. Então, eu percebo, por exemplo, que a hipnose me trouxe um potencial como recurso, a hipnose sistêmica, potencializou o meu trabalho, porque muitas coisas não estão só no campo sistêmico, estão Não. em vidas passadas. Ah, isso mesmo. Vamos entrar nesse assunto, sabe? Porque eu falo de vidas passadas, eu falo plano astral, falo de outras dimensionalidades, eu falo que no campo das energias, no qualquer campo mórfico de memória, existem outras formas de energia, não só da ancestralidade, não só a nossa do individual, mas continua aí a tua entrada, que eu gosto disso. Então, voltando a essa questão da criança, eu comecei a perceber que, às vezes, a gente fazia o movimento da constelação, de tomar a força dos pais, né, de ir para a vida, mas tinha algo mais. E aí foi que eu comecei a perceber que memórias dessa criança em vidas passadas também estavam reverberando. Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo, sabe, professora? Nesse Eu acho caso é ele bom mais... mesmo para entender, porque para algumas pessoas é muito distante isso aí, essa compreensão, né? Isso. Então, por exemplo, uma cliente me procurou porque ela tinha muito dinheiro para receber, ela sempre fazia dinheiro, né? Ela tinha muito dinheiro para receber, mas ficava travado. Não recebia e ela ali no perrengue. Então, nós fizemos a regressão ericksoniana a partir da emoção. Então, nós regredimos a partir dessa emoção. E aí nós vimos que ela foi para uma vida onde ela se submetia a uma ama de leite que jogou um líquido dos olhos dela, ou seja, fez com que ela pensasse que era cega e vendou, e ali ela cuidava e maltratava. Então, quando o cliente que está numa regressão, quando ele começa a entrar nessa cena, ele vai entrando aos poucos, ele vai regredindo aos poucos, e a partir dos comandos ele vai clareando e percebendo onde ele está. E aí eu pedi para que ela saísse daquela... Eu pedi para chamar os pais. Chame seus pais. Isso durante a hipnose sistêmica. Isso, chame a seus pais, porque nos pais estaria uma força. Para ela tomar força ali da ancestralidade para lidar com aquilo. E isso é uma visão sistêmica. Você Né, que a fez gente isso traz. online ou presencial? Online! Dá Online! Online! Dá Online! certinho, dá para fazer regressão ericksoniana sistêmica online, não tem problema. Se cai a internet, é tudo questão de combinar antes, né, com o cliente, e o negócio se desenrola naturalmente. Então, essas barreiras caíram. Caíram. Com a pandemia, caíram. Que bom, né? Então, veja, os pais delas não conseguiam entrar. Eles não conseguiam entrar. Então, aí a gente vem com aquele recurso, saia desse corpo, se transporte, veja a cena de outro ângulo, procure seus pais. Então, aí ela percebeu que ela fez um voto de pobreza, de expiação, porque os pais se enriqueceram escravizando e maltratando os negros. Então, isso
Aí eu entrei com as falas sistêmicas. Sim, sim, eles são poderosos, né? Aí eu entrei com as falas sistêmicas. E ali ela saiu dali, começou a enxergar e já Ah, foi para a criança dela. Ela foi para um outro plano da criança dela que se sentia entre diamantes, entre riquezas e em propriedade grande, castelo e tal, mas era sozinha. Ela não brincava com as outras crianças. Então, uhum. ela tinha uma dificuldade também, por conta da riqueza, de se relacionar. E daí a gente começa a ver os padrões de negação que a gente traz, que a gente pode trazer de outras vidas, em relação ao dinheiro, à riqueza, à fortuna, né? Porque Relacionamento, né? Relacionamento em também. relação a... Exatamente. Então, eu ficar rica, eu ficar sozinha, eu não vou brincar com ninguém, eu não vou me socializar com ninguém. Né? Uhum. Então eu comecei a perceber, professora, que eu agradeço muito o aprendizado das constelações familiares, mas eu sentia que eu precisava de mais um recurso, que a alma, ela vai além, tem algo mais. E a hipnose, ela de fato, ela de fato potencializa a cura. Eu acho que ela potencializa a cura porque ela vai pegando vários elementos que Sabe? emaranham, que emaranham as emoções, os sentimentos. Não, sabe o que que é o segredo? É que na hipnose sistêmica, quem entra no campo é o cliente, né? Isso. Isso, né? É isso, a gente esquece disso. O que entra no campo é o cliente, ele que vê tudo. E como o campo é soberano, ele vai ver como é. Nada se cria ali, só vem o real mesmo, né? Ele não consegue criar, porque daí não desenvolve a tela mental, não evolui. Ela fica bloqueada, congelada. Daí não tem como criar. Então, é dizer que, eu acho que imaginei, não imaginou, porque o campo não desenvolve, né? O campo sistêmico individual, aí no caso dele era individual, vidas passadas, né? E na constelação, quem olha o campo é o constelador. E às Uhum. vezes o cliente não se adapta nessa performance. Então, essa é a diferença, é que nem todos se adaptam na performance de ser constelado. Ele é mais exigente, ele quer mais ele vê mais São Tomé, né? Sim. Então, a experiência, né? Eu acho que a experiência é enriquecedora para ele, né? Ele toma posse das suas consciências, das suas personalidades múltiplas, que eu acho que é muito importante você tomar posse das Sim. personalidades múltiplas, né? Então, eu já fazia, né, hipnose com a ancestralidade, né, antes das constelações. Mas depois que eu conheci as constelações, eu enriquecia a hipnose, né? Daí, por isso, comecei já a fazer o curso de hipnose sistêmica, né? Quer dizer, Uhum. agregando a hipnose tradicional, né? Com os conhecimentos da Helling, né? E somando, né, essa junção de conhecimento que se faz necessária e cada vez vai ficando melhor, né? Essa junção. Quanto mais junção você fizer de conhecimentos, mais preparado você tem para atender o seu cliente, né? Porque nenhum cliente é igual ao outro, né? Então, nós Sim. temos que entender, né, a linguagem corporal do cliente e nos ajustar a ele, né? E o que eu acho bacana nesse método é que o próprio cliente começa a acessar os próprios recursos, as próprias tecnologias, né? O poder dele de autocura, ou seja, ele começa a entrar em conexão com o próprio divino. Então, menina, é isso que é bacana. Esse é a outra coisa bacana que eu gosto da hipnose. A tradicional já fazia isso, né? Mas agora com a sistêmica fica melhor ainda. Você põe o teu cliente a buscar essa sabedoria interna dele, que existe dentro dele, né? Você provoca isso nele e pede para ele buscar.
E ele traz coisas maravilhosas, Mas, encantadoras, que nós nunca faríamos do jeito dele, não é mesmo? exatamente. E aquilo que se vive, se sente, vibra. Então, se Isso, ele está vibrando para o futuro dele, ele está vibrando para o presente dele, ele está elevando a frequência dele, porque agora a gente está entrando em um novo paradigma de mundo, né? Antes, o campo mental nos serviu muito para que a gente se desenvolvesse. Então, veio o campo da razão, dessas tecnologias aí mais científicas, mais matemáticas. Agora nós estamos indo para uma tecnologia vibrante. Nós somos mais vibrantes e menos pensantes. Então, a gente vai todo para o sentir, né? exatamente. E Isso o aí. cliente sente, ele vive. E o que ele vive é real. Não é É, ninguém que está falando para ele. Ele está vendo, ele está sentindo. eu Então, fica percebo. mais verdadeiro, vem dele. É a própria experiência dele, né, que vai fazer a diferença, né? Esse experimento que ele vai passar pela hipnose, né? Esse experimento de que ele não é só pensante, mas ele é um processo vibracional, né? Então, então ele sai muito mais enriquecido, né? Deixar de ser pensante, né? Porque daí vai agir como matéria para ser um ser vibracional, né? Pensar e se sentir como energia, né? E é isso que nós estamos precisando na nossa evolução, né? Sentir como energia, pensar como energia, evoluir como energia. E se nós ficar só no pensante, nós estaremos voltados para a matéria. Sim, e para os duelos mentais, e para as dúvidas, e para as inquietações. Então, eu acho que já não cabe mais, já não está funcionando mais esse recurso para a gente. Então, a gente tem que transcender mesmo. E eu fico tão feliz, professora, tão feliz, quando os clientes começam a trazer o feedback do estado, da energia, da leveza, de, oh meu Deus, sabe? Porque, e aí, e aí vem a hipnose também me ampliou muito a dinâmica da vítima e do algoz. Uhum. Porque o cliente começa a acessar várias vidas dele e começa a ver que isso se alterna. Que Uhum. uma hora ele é vítima, uma outra hora ele é algoz, e que esta pessoa acaba sendo uma pessoa da família dele. É Então, inimigos em vidas passadas, família na vida atual, né? Pois é, pois é. Então, quando a pessoa começa a compreender isso, a viver, a compreender não, a viver isso dentro dela mesma, das imagens que surgem dela mesma, porque não é você que está conduzindo o que ele está vendo na Ericksoniana, é tudo que está brotando dele, né? E aí eu gostaria de esclarecer, eu não sei quem está nos assistindo, se é só terapeuta, se é só aluno, mas para os leigos, né, muitas pessoas ficam discriminando a hipnose, achando que é aquela hipnose de palco. E a Aquilo é um gente trabalha. atraso, um atraso de vida, porque é Pois só é, exibicionismo, né? Eles não trabalham nenhum conteúdo emocional, né? exatamente. E Atrapalha, o que a gente. atrapalha a Fale, hipnose professora. clínica. É. Fale, porque a senhora tem mais, como é que se diz, bagagem para poder falar disso, porque muita gente cria um preconceito com hipnose, associando a essa hipnose de palco. E não é. Você fica consciente ali, né? Isso. Só que no estado de relaxamento, no transe, mas você está. O processo inteiro você está consciente. E tudo que chega vem de você, É. né? Foi bom ter entrado nisso, né? Porque para desmistificar isso, né? Que nós temos que falar uma linguagem aqui para todo mundo que está entrando, né? E querendo saber um pouco de hipnose. Então tem a hipnose clínica, né? Que trabalha com traumas e você fica consciente. A gente só faz um relaxamento por conta de que o relaxamento dá uma drenagem linfática no corpo e muitos cristais prejudiciais à nossa saúde vão para a bexiga
e sai pela urina. Então, só esse processo já é terapêutico, né? Um simples relaxamento vai melhorar muito a qualidade da vida da pessoa por conta de que relaxou e acontece uma drenagem linfática, né? Então, eu não gosto de colocar ninguém no transe imediato, eu gosto de colocar sempre no processo de relaxar, né? Por conta que a gente sabe que um relaxamento e a drenagem linfática que acontece simultaneamente ali no organismo da pessoa vai trazer muito bem-estar nas articulações e dores, fibromialgias, né? O processo de liberação das emoções vão acontecer ali já desde o relaxamento. Uhum. E aí, e isso é outro aspecto que eu acho bacana na hipnose, é que você tem a hipnose a partir da emoção, você já para uma pessoa que viveu um trauma recente, tem dificuldade de olhar aquela emoção, você vai para não verbal, e daí você vai, ou seja, você vai adequando para cada cliente. Tem a dianética, que é justamente para aqueles que não relaxam, e ali você está de olho aberto também conduzindo. Então, eu achei esses recursos, sabe? Essa flexibilidade de você trabalhar com cada sujeito, né? Porque o seu cliente é um sujeito, então cada um se adequa ali e pode ir se trabalhando e liberando emoções que estão bloqueando a sua vida agora, né? Tu me fala assim, daí eu viajo, né? Porque a minha apostila que eu dou no curso, né? A apostila mesmo do terapeuta, não o livro, né? Vou mostrar aqui pro pessoal, que quem quiser comprar o livro, tá na minha bio lá, é só acessar, Hipnose Clínica Associada do Campo Mórfico. Mas tudo que tá lá naquela apostila lá foi testado há anos e anos a fio, sabe? E melhorando, né? Então, a hipnose não verbal, né? Que é uma delícia. É o meu carro-chefe, né? Depois que eu vou para a ericksoniana. Então, para as pessoas que estão ouvindo e têm medo de fazer terapia porque vão sofrer, né? Com a hipnose sistêmica não tem disso. Você só acessa a emoção, mas não entra na emoção e você desvincula para um bom lugar. Aquele lugar que você acha que é certo para que haja uma transformação, uma mutação das causas que vivenciou. Então, não tem dor, tá? Não entra em sofrimento na hipnose verbal sistêmica, vai para a vida atual, vai para o útero gêmeo-esvanescente, vai vidas passadas, vai para o astral, vai para a ancestralidade, sem nenhum tipo de sofrimento, né? Então, é um ganho. Eu imagino assim, as pessoas idosas que não querem se expor, né? Passam por esse processo. Uma porque problemas de saúde graves, até cardíacos, você faz essa hipnose tranquilo, porque ele não vai acessar a emoção, né? Ele vai olhar a emoção e desvincular. Antes de entrar na emoção, ele desvincula aquilo, né? Isso não é bom para mim. Eu vou desvincular e vou colocar num bom lugar para que haja uma transmutação disso tudo. E criança também, né? Porque a criança, ela tem vergonha, né? De muitas coisas que não vão acreditar nela. E então, ela também adora a criança, né? Então, é muito bacana. É saudável. O pessoal que está nos ouvindo não vai sofrer fazendo terapia de hipnose sistêmica não verbal. Tem os mesmos ganhos com a reprogramação mental para o desejado e todo o processo para dormir também, né? Aí a gente coloca lá, antes de tirar do transe, né? Faz aquele comando para a pessoa dormir e também se liberar dos remédios, né? Então, eu só saio, tu vê que eu fico alegre, né? Quando eu falo. Porque, olha, eu já ajudei tanta gente com uma simples prática, né? É lógico que a gente foi estudando e foi aprimorando com o decorrer dos anos, né? E foi deixando ela cada vez mais simples, né?
Uhum, Então, por uhum. isso que você não complicou a terapia, né? A hipnose, você não complicou, você deixou ela leve e para iniciante, ela consegue tranquilamente aprender a ser hipnóloga sistêmica, né? Porque é bem leve, né? Procure deixar bem leve. Sim. E como é que É, foi esse não verbal aí com o povo? Como é que eles se sentiram? então, é exatamente isso. A pessoa chega com uma expressão e ela sai com outra expressão, assim, parece que fez o lift. É, faz mesmo. É quântico. É lift quântico, existe. É só fazer É, terapia que o processo quântico acontece. e é incrível essa reação da drenagem linfática. A pessoa sai, precisa ir no banheiro, então realmente drena, né? Sim. Aquelas águas, aquelas emoções que você, é, vamos dizer assim, jogou fora, Sim, sim, jogou fora. não é mais, não é bom, né? Carregar isso, né? Não tem ganhos terapêuticos, né? Então, eles decidem mesmo. Porque a terapia é para essa instrução mesmo, né? Eles carregam problemas que acham que tem que carregar pro resto da vida, né? E, Uhum. e a terapia facilita tudo isso, e sem dor ainda, sem choro, sem precisar chorar e sofrer, né? E ainda ganha um relaxamento por cima, e ainda ganha uma reprogramação para dormir. Sim, sim. E eu acho que ela também amplia o trabalho quântico, o trabalho na alma, porque quando você pergunta, ainda existe algo que esteja relacionado ao seu bloqueio na vida atual? Então, você está perguntando isso a essa sabedoria interna do É, cliente e ele imediatamente vai lá. isso, vai. Ele imediatamente vai lá. Então, numa sessão de hipnose, você acessa tantos conteúdos, você libera tantos conteúdos, que no campo sistêmico da constelação, isso não vai tão rápido. Então, professor, eu fiquei com a sensação que nesse campo da hipnose, você acaba fazendo trabalhos mais rápidos. E É, quando você agrega as falas sistêmicas, então vai o plus, é, entende? sim, sim. Porque quando realmente você diz encontre, localize, se existe algo mais para ser trabalhado nessa sessão, né? É nessa Sim, sessão que às vezes ele sessão. realmente já está esgotado, não quer mais, né? Já deu para aquele dia, né? E ele olha e ele vê se suporta mais ou não, né? Vivenciar mais alguma Isso. coisa, né? Então acontece um monte de coisas ali na cabeça dele, né? E quando você dá o comando, verifique se existe algo mais para ser trabalhado aí dentro de você, né? Situações que estão relacionadas com o seu momento presente. Ele vai lá e captura e traz, né? E essa experiência, meu Deus, é maravilhosa, né? Todo ser humano devia passar por essa experiência da mente, né? O Sim, fenômeno da mente, né? A paranormalidade da mente, né? Esse ser quântico que nós somos o fenômeno, nós somos o paranormal, né? E a regressão, ela possibilita ao ser humano se autoconhecer, né? E se autoavaliar e se valorizar, né? Como ser humano, né? Pela sua essência, né? No que ele busca ali na hora da regressão. Eu gosto muito, né? Eu realmente... É, eu fui estudando Bert Hellinger, mas não fazia o curso dele, não. Eu fui estudando os livros dele e fui acoplando a hipnose, né? Mas depois eu resolvi fazer o curso mesmo, né? Por conta de coisas que eu vi no campo que era muito interessante, que a gente aí não consegue na hipnose. uhum, Não consegue na hipnose individual. Mas se tu fazer hipnose através de grupo no Zoom, tá? E sim, colocar um representante, você consegue trabalhar psicopatia daí, né? Então, o que me chamou a atenção nas constelações, que a gente não encontra na hipnose, hipnose. no atendimento individual, porque o psicopata não vem, né?
Mas a gente consegue isso quando se fizer em grupo, regressão em grupo, colocando representante, né? Uhum. Daí a gente consegue isso também, né? Então, Uhum. olha que avanço, né? Então, eu fui mesmo para a constelação porque eu vi, né, que no campo sistêmico vinha a emoção da psicopatia. Então, Uhum. era o sujeito que estava de fora das terapias, né? Então, por isso que eu estudei muito rápido, enfiei mesmo a cara nos livros e fui fazer o curso, porque daí precisava ter um curso, né? A gente precisa ter um certificado ainda, né? Sim. Nessa dimensão, a gente tem que ter um certificadinho, né? Então, eu fui fazer tudo direitinho, né? Eu vou fazer tudo direitinho, vou fazer um curso. E logo peguei meu certificado, eu já estava com o meu curso todo pronto e já atuando como consteladora e dando curso. E então, mas eu vejo que agora nós também podemos trabalhar a hipnose mais em Zoom, daí, né? Com grupos Sim. no Zoom, em grupo, e você pode se aparentar psicopatia, pode até chamar para ver se tem no campo sistêmico, mas usando a hipnose. Então, também acontece Uhum. isso. Daí, veja a junção da Sim. hipnose com o campo Mas custa. mórfico que está à disposição, né? O campo mórfico está à nossa disposição. Nós é que temos que arranjar a ferramenta para chegar e poder atender, né? Todo tipo de sofrimento, porque para mim psicopatia é um sofrimento muito grande. Alguém está carregando muita coisa sozinho no seu sistema, né? Ou sofreu Uhum. de abusos, né? Que Sim. acabou detonando a área do cérebro, né? Detonou toda a emoção para não sentir mais dor. Então, esse é o psicopata, né? Então, e ele precisa também ser olhado. Sim. Incluído. Incluído. Isso. Incluído. Mas deixa eu te falar, sabe essa cliente que me trouxe essa dificuldade de ganhar dinheiro, de receber o dinheiro que ela produzia? No mesmo dia que a gente fez a hipnose online, ela recebeu a liberação de 2 recursos que estavam travados há anos. Que beleza! Dois? Ela, Não tem um, dois. 2, e isso é mérito dela, Sim, sim. porque ela liberou um bloqueio, porque ela vibrou na abundância. Então, É, sim, sim. E ela fez tudo isso sem julgamento, então ela conseguiu liberar tudo, não julgou os antepassados dela como sabiam fazer as coisas naquela época, né? sim, E daí já logo em seguida ela foi ela recebendo disse, dinheiro. ela disse que ficou assim, eu estou assim, abismada, eu estou Tem alguém que está assim, dizendo que fui eu, ó. Mari. Ela? ela mesmo. Sou Oi, eu. querida. Tá aí para ti a veracidade do que tu estás falando aí, ó. Ó, estou aqui para Exatamente, confirmar. confirmar. Que bom que você está aí para confirmar. Que maravilha. Que bom, Que fiquei bom, feliz. que joia, que bacana. É. Que merecimento das duas. E aí, então, você fica assim, entusiasmada, né? Você Sim, fica, né? fica. Porque você vê que potencializa, libera, e a pessoa vai ficando mais leve, vai fluindo. Eu tô apaixonada. Assim, a gente é uma ferramenta para ajudar a pessoa a tocar a vida dela, né? Sim, 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 sim. Porque aí eu acho, professora, que a gente vai se conectando, como eu falei, com o nosso divino. E aí esse divino não está fora. Então eu não sei se foi Milton Erickson que falou. Eu até ele falou que a solução estava no problema. Uhum. E ele falou também, eu anotei isso aqui em algum lugar, deixa eu ver. O inconsciente é semelhante a uma caixa de ferramentas completa, onde o indivíduo tem todas as ferramentas necessárias para consertar
todo e qualquer objeto que necessite de reparos e consertos. Então, a gente sempre ouviu, escute seu coração, tudo que você precisa está dentro de você. E a hipnose é este recurso, é esta ferramenta que faz com que você acesse esses recursos para consertar. É, eu também acho, sabe? Não quero dizer que as outras são menos e a Sim, hipnose é mais. Não é isso que a gente está dizendo. Nós aqui estamos querendo o melhor para o nosso cliente, né? Mas essa sabedoria interna, né? sim, essa Interna, sabedoria. e ele daí se descobre com essa sabedoria interna, né? Então você está trabalhando o lado espiritual dele, fortalecendo, né? Essa sabedoria, esse divino, como você diz, né? O divino dentro dele. Então é uma experiência maravilhosa porque ele vivencia, né? Na hipnose, quem vivencia o campo de informação é o cliente, é essa a diferença, tá? E ela é usada em várias áreas, né? Por isso que eu estou fazendo essas lives, que eu estou trazendo vocês, minhas alunas queridas e amadas que confiaram no meu trabalho, eu agradeço muito, e trazendo essas áreas todas que estão usando a hipnose sistêmica, né? Vou trazer uma nutricionista, uma acupunturista, uma pedagoga, né? Reiki, Theta Healing, barra de Axis. Eu tenho um aluno que é farmacêutico, está vindo para a área da terapia, porque ele não aguenta mais ver as pessoas tomando remédio e que tudo isso pode ser resolvido de uma maneira simples, indolor e abandonar a medicação através da terapia, daí volta no médico, o médico vê que ele está melhorando, daí vai diminuindo, né? A dosagem do remédio, até que a pessoa se libera completamente, né? Dessa dependência química, né? Porque emoção não é tratada com química. Emoção é trabalhada a emoção mesmo, né? Olhado para ela. Sim. E então eu achei muito bonito, muitos comportamentos da área da saúde, né? Vindo para o campo da terapia, porque eles percebem que é emocional e que tem que ser tratado emocional, né? E não tomando remédio, achando que então isso está controlado, né? Não está controlado, né? Tem que liberar a emoção raiz, né? Que pode ser tanto sistêmica como vidas passadas ainda, né? Isso. Eu conheço alguns psiquiatras, inclusive, que estão trabalhando sempre em paralelo a terapias vibracionais, porque Nossa, eles sabem que o remédio ali é um paliativo, ali é uma química que está funcionando ali por enquanto. por enquanto, é isso mesmo. Por enquanto. É bem isso mesmo. Principalmente É, a bipolaridade, né? Que tem que tomar uma medicação, mas melhora muito com terapia, né? E, e nós sabemos que com os conhecimentos das constelações, unindo a hipnose clínica, a gente está trazendo muitos benefícios, né? E por isso que nós estamos aqui na live, mostrando o que a gente sabe fazer de melhor, o que a gente vem estudando e aprimorando, né? E falando do que a gente conhece, mas incluindo todas as outras terapias, porque eu fiz um artigo recentemente e fiz um levantamento de quem estava usando a hipnose sistêmica nas suas atividades, né? E fiquei assim bem feliz por tantas formas terapêuticas que estão usando a hipnose ali já para resolver aquela questão, né? Você está fazendo um reiki, sente que tem uma emoção, pergunta para o seu cliente começa a falar, né? Você já usa o processo regressivo ali, né? E já faz visualizações com ele, e então ali já acontece um processo um pouco mais, né? Já oferecendo uma outra ferramenta simultaneamente, né? Ali no Reiki, e as coisas tendem a melhorar, né? sim. E eu, na não verbal,
naquele relaxamento da hipnose não verbal, tem momentos que, principalmente da limpeza energética, né, que eu estou ali vibrando, né? Eu estou ali vibrando, colocando prana, ou seja, colocando vitalidade, eu faço as conexões para trazer mais prana para aquela pessoa. Então veja que também conversa também com esse tratamento da hipnose, ele também interage com vamos dizer, Campo a energético? terapia, a terapia vibracional, quântica, né? Sim, Porque você está na intenção, a pessoa aplica um reiki, você está ali potencializando o trabalho de cura do cliente, né? É bem legal. é o complemento, né? É a parte É um seguinte. complemento. Você faz a regressão e logo em seguida vem a liberação, né? Que seria o perdão, mas não usamos mais a palavra perdão, né? A gente trouxe esse conhecimento das constelações, né? Você usa a palavra liberação para ela se liberar e liberar o outro, né? E daí já entramos com a limpeza energética, que cada um faz do jeito que sabe, mas ali na apostila tem um direcionamento disso, né? E como as pessoas sentem, né? Mesmo que é online, e você diz, vou tocar na sua testa, e a pessoa sente que é Uhum. tocado na testa, veja que movimento de projeção, né? Então, como nós podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, Uhum. é muito rico, é uma É riqueza muito só. rico. É, É uma nova linguagem, é uma nova comunicação, da qual cada vez mais a gente vai se apropriando, e se reforçando, né? Ou seja, ficando mais afinado com essas possibilidades que antigamente eram vistas como bruxaria, não era bem magia, visto, né? Medos, não né? era bem visto, não era bem visto. É, E hoje as pessoas estão entendendo que é um recurso, exatamente, que, né? que é um recurso. Pois é, então, professora, eu me lembrei também de um quadro muito comum, uma queixa muito comum das pessoas, de bloqueios amorosos, de dificuldades de entrega, que aí a gente vê no campo sistêmico, que pode ser identificação com um dos pais, como eu falei no início, mas também pode ser uma memória do ventre, Ah, né? sim. E aí vem a ligação com os gêmeos evanescentes, né? Como pode estar ligado também a vidas passadas, a Sim, pactos sim, sim. feitos em vidas passadas, entende? Então, esses pactos precisam ser... E tudo isso está associado a um sintoma, É, bem isso. entende? Entende? Então eu gostei muito de expandir o meu conhecimento nessa área, porque eu vejo que tem tanto pano de fundo ali para um sintoma, então a pessoa às vezes vai procurar essa compensação de uma outra forma, ou num desequilíbrio, né? Não, e os gêmeos é fascinante, né? Nós, assim, na hipnose tradicional, a gente ficava sabendo dos gêmeos evanescentes, né? A pessoa dizia que tinha mais pessoas, mais seres ali, né? Uhum, Mas nós não entrávamos, não tínhamos essa expansão que as constelações nos trouxeram sobre os gêmeos evanescentes, né? Mas nós nos deparávamos com isso e a gente usava e falava e continuou ainda falando de uma forma espiritual. Então você diz, né, para esse seu irmãozinho ou para esses seres que a gente não sabia realmente o que era, né, se era um irmãozinho mesmo ou outros seres que vieram acompanhá-lo. A gente dizia, então você se despeça, agradece por ele ter te acompanhado até o momento presente, né? E uhum, que agora provavelmente você já pode fazer esse caminho sozinho, né? E ali a gente fazia dessa forma, né?
na hipnose tradicional. Daí, quando explodiu os gêmeos evanescentes nas constelações, e é lógico que ampliou nossa consciência, nossa compreensão, e começamos já a ir mais fundo. Então, quando eles encontravam gêmeos evanescentes, e a questão era obesidade, a gente já fluía, né? A gente já perguntava, e você, com os gêmeos evanescentes, você está comendo por ele ainda? E a resposta é sim. E essa solidão que você sente hoje, que você está tratando, é por conta desse gêmeo evanescente que foi? A resposta sempre é sim. Então, agora a gente argui, né? Fica arguindo, né? Para ele identificar o problema de onde que vem, então entender, então e liberar, né? Então, e é rico porque você leva o teu cliente a ver tudo isso no ventre materno, né? Então, o show da vida. Para mim, é um show da vida, né? Na hora que você... Toda a experiência do ventre materno, toda a experiência do ventre materno é muito transformador, né? É muito fenomenal, né? Você lembrar... Professora Estela está perguntando, gêmeos o quê? Gêmeos evanescentes. São irmãos que a própria placenta absorve. Então, só um do feto vinga, nasce, os outros desaparecem. Então, às vezes, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, entende? Então, a mãe não tem consciência que estava grávida de gêmeos, porque só um se desenvolveu, só um feto se desenvolveu. Então, eles desaparecem no ventre da mãe. Só que o feto sabe da existência de outros seres. E ali pode sentir um sentimento de não pertencimento, de querer comer por todos os outros. Então, muitos sintomas de obesidade. Replicar roupa iguais ou cores diferentes, mas mesmo modelito. E muitos outros sintomas, né? Mas gêmeos evanescentes. Evanescente quer dizer que se foi, né? Que desapareceu. Que se foi os gêmeos. Então, essa experiência é maravilhosa, né? Sempre que a gente fica arguindo nesse sentido, a resposta é sim. Quer dizer, que hoje temos que passar sempre por ventre e ir sempre no comecinho da gravidez, porque ali no comecinho da gravidez que eles estão, né? Não é com um mês. Eu já regredi assim só para fazer uma pesquisa, né? 3 meses, nada. 2 meses, nada. 1 mês, nada. Daí de 20 dias, nada. Alguns dias, bem no comecinho, eu perguntava, daí sim. Daí eles localizavam. Então eles dizem se tem um mais perto, se tem uns mais longe. Então eles descrevem essa sensação calorosa, sabe? E é uma vivência maravilhosa, né? Saber ver seu irmãozinho ali e saber que ele partiu por conta que agora você podia continuar sozinho, que ele veio apenas te acompanhar. Então é assim que eu vejo o gêmeos evanescente, né? Ele acompanha o seu irmão nessa 3D, né? Quando ele vê que ele está bem, eles partem, né? Partem. E porque o irmão pode fazer agora a sua caminhada sozinha, né? E a gente entra nesse mundo acompanhado e sai acompanhado, porque daí nossos ancestrais e anjos e outras formas de energias também nos vêm buscar, né? Então, nós viemos nesse mundo acompanhado, nós não estamos sozinhos, nunca estivemos, né? Então, aguçar essa percepção, né? Que nós não chegamos sozinhos, não partimos sozinhos e também não vivemos sozinhos. Né? Sim, isso. Professora, meu Deus, me deu... do branco que eu ia falar. E aí é que eu acho interessante quando a gente começa a ter esses recursos de acessar o nosso subconsciente, de compreender a nossa alma, de compreender as emoções que estão lá ocultas na nossa alma, né? E que hoje a gente tem a possibilidade de ressignificar e liberar. Porque muitas vezes a pessoa está desconectada da vida, por exemplo, porque está seguindo um desses irmãozinhos na morte.
eu quero estar com eles, e a pessoa não tem a conexão com a vida porque está olhando justamente para esses gêmeos, né? E aí você vai, vamos dizer assim, investigar isso através da mente consciente, você não acessa. Você tem que abrir campo sistêmico, você tem que fazer hipnose, tem que fazer regressão, para você começar a ter esse olhar ampliado do que você vibra. Porque muito do que a gente vibra, a gente nem sabe. Isso. Né? Então, a gente tá se transformando de dentro para fora, elevando o nosso sim à vida, o nosso sim ao amor, à felicidade, à nossa iluminação, ao nosso desenvolvimento como gente, como humano, né? É verdade. E até semana que vem eu começo com um grupo de estudo, né, de hipnose sistêmica. Sim. Eu acho que é segunda-feira, dia 12, 14, 16, né? Quem quer se inscrever e saber um pouco mais sobre hipnose sistêmica, né? O que acontece na hipnose sistêmica, o que é dado na hipnose sistêmica, né? Pode ir tranquilo, eu vou falar uma linguagem bem simples, para quem não é hipnólogo, mas também para quem é hipnólogo também pode ir, né? E então, porque já me perguntaram, mas eu não entendo nada de hipnose, eu posso estar nesse estudo, nesse grupo de estudo? Pode ir tranquilo, pode se inscrever, ele é online, gratuito e presencial, né? E, então, pode se inscrever na minha bio, né, no Instagram, lá tem um link, e clique ali, toque ali, daí já sai na página do grupo de estudo de hipnose sistêmica. E ali você já faz sua inscrição, deixa o seu e-mail, e nós estaremos segunda-feira à noite, né, acho que também 20, 22, eu acho que é, e estarei lá respondendo, tirando dúvida, vai ser um prazer, porque são conhecimentos que precisam ser... a comunidade, né? A comunidade precisa conhecer que existem muitas formas de se tratar, muitas formas de se tratar, né? E que ela pode ter acesso a isso também, né? E as formas estão se integrando, né? Eu recomendo, professora Silka, ela tem uma linguagem assim, ela é uma pessoa de muita humildade, a linguagem dela é prática, é simples, acessível. Eu já fiz curso de constelação de água, já fiz hipnose não verbal, já fiz a ericksoniana, e é sempre muito rico e acessível. Então, assim, para quem gosta de conhecer a alma, de se conhecer, eu recomendo. E para isso, daí participe do grupo de estudo, né? Para ver se gosta da professora, para ver se gosta da matéria, né? Para ver se gosta do conteúdo, né? E daí todo mundo aprende junto, caminhamos junto, né? E a gente caminha ombro a ombro, né? Porque grandes mesmo são os nossos pais, né? Então, é isso que a gente faz, é caminhar ombro a ombro, porque ninguém é maior do que o outro, mais sábio do que o outro, estamos tudo aqui na mesma espaçonave. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez hipnose dentro da constelação? É o tempo todo, né? Isso acontece, sabe? É o tempo todo, é o tempo todo, o tempo todo. Isso é natural. Porque o estado hipnótico, o transe, né? Nas constelações, nós Sim. não gostamos de gente, porque a gente fala em hipnose, né? Então a gente usa a palavra transe. Transe. O transe acontece o tempo todo, tanto com bonecos na água, né? Porque você pode estar trabalhando com constelação e já pede para ela fechar os olhos, se conectar à sua criança interior, né? Porque tem pessoas que o diferencial é que tem pessoas que elas mesmas precisam sentir e ver e não olhar o boneco, né? Então, elas têm outras entradas sensoriais do que o visual, né? Então, no visual, ela olha aqui e não se conecta, mas se ela tiver a parte sensorial interna, ela se desenvolve mais.
É por isso que às vezes eu uso a hipnose, por conta disso que eu acabei divulgando como hipnose sistêmica, né? Porque como a gente tem bastante conhecimento de PNL, então a gente logo percebe quem é do ouvir, quem é do sentir e quem é do ver. Então, isso não Sim, pode negligenciar isso, né? E porque as pessoas têm pessoas que sentem no corpo, mas vendo. Tem gente que é. sente no corpo ouvindo, tá? No Então, toque, né? O outro no toque. no toque, exatamente, no toque, isso também eu tenho lá na minha hipnose sistêmica, o toque, né? Então, tanto com bonecos ali na água, como em grupo. Em grupo, então, é mais visível ainda, né? A gente faz a demonstração, quando eu dou curso em grupo, de constelação, eu mostro que eu estou usando hipnose. Aí já faço ela regredir. Daí eu uso hipnose nela e já faço ir para vidas passadas, onde tiver um trauma ali que ela tá. Porque é mais rápido, entendeu? Eu, em vez de usar representante, eu uso ela mesma, né? Sim. Então, e que daí não entra com a psique dos outros representantes, né? Entra diretamente ela na fonte da informação dela mesma, né? Daí eu uso muito hipnose nas constelações, porque eu não preciso estar envolvendo representante, né? Mas, entretanto, todavia, existem certas situações que nós precisamos do representante, né? Sim. Então, isso tanto também em grupo, no Zoom, na hipnose, nós podemos então chamar um representante também, né? Assim como nas Uhum. constelações, elas não separam, elas são tudo uma junção, né? Uhum. Vai muito dessa percepção do terapeuta, né? E conhecer física quântica, né? Conhecer física quântica, você consegue se aventurar. Quem não conhece física quântica fica meia presa na matéria, né? Fica presa, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que vai dar certo? Então ela está na matéria, né? Ela é o ser pensante. Agora, quando ela passa a um ser vibracional, então é tudo diferente, tanto na hipnose como na constelação, né? Então, esses terapeutas se desenvolvem mais rápido, porque eles estão no processo vibracional, né? Então, ele sabe que pode fazer isso, porque é o comando, né? Dá o comando, as coisas acontecem. E para isso também precisa pensar energeticamente, né? Sim, sim. Pois bem, gratidão por todo o ensinamento. Estou fazendo muito bom proveito. Os meus clientes estão me dando feedback bacanas. E está a serviço, né, que é o nosso propósito, de estar facilitando o outro, facilitando o processo de autocura, porque eu entendo que tanto na constelação, quanto na hipnose, nas terapias vibracionais, é a Uhum. autocura ali mesmo que está sendo acionada. E isso é muito bom, porque todos ganham, né? Todos Hoje, ganham. hoje a gente vive um novo paradigma, né? Que o que é bom para mim é bom para o outro. A gente É, está na era de aquário, então é o isso. coletivo que está aí se ressignificando. Exatamente. E então, para quem quer continuar com esse conhecimento e saber mais, é só Entrar no grupo. isso, entrar no grupo, vai na minha bio, Silca Viu? Maluta, né? Clica ali no link, vai entrar na página do grupo de estudo de hipnose sistêmica, deixa o e-mail lá e você vai ser colocado. Bem, daí por diante, eu não entendo direito, porque a produtora faz tudo isso, sabe? Eles começam já a colocar em vários grupos no WhatsApp, que eu sei que está entrando aqui no meu WhatsApp, né? Grupos. Então, mas tudo como isso acontece, eu não sei, porque eu faço tudo isso num estúdio, né? Então, e eu tenho bastante gente me ajudando, e então essa parte técnica eu me perco. Mas tem bastante gente para orientar, não se preocupe, que tem bastante gente para orientar essas pessoas que estão entrando em grupo. Nós vamos ficar no estúdio com várias telas,
as pessoas nas telas, me vendo ao vivo, online, né? É gratuito, gente. Eu faço isso com o maior prazer, porque a gente tem que passar conhecimento, né? A gente tem que passar conhecimento.